Informações, credibilidade. Acorde bem informado. No ar, a Hora da Notícia. Olá, bom dia, mas bom dia mesmo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do jornal A Hora da Notícia, da Rádio Difusora de Assis e também do portal Assis City. Bom dia para você que está acordando agora, bom dia que você que está no trânsito, bom dia você que está com o rádio ligado, está na tela comigo. Nós estamos na multiplataforma nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Você já pode acompanhar, estamos ao vivo pela Rádio Difusora de Assis, AM 1140. Estou ao vivo também em áudio digital, pelo streaming do app, como também do portal difusorassis.com.br. Tô na tela, tô no Facebook, tô no canal do YouTube pelo Assis City Play. Então você já sabe, né? Comenta aí na nossa live, compartilhe nosso vídeo, aumente o volume do seu rádio e confira os destaques de hoje. Ladrões roubam caminhonete, agridem e deixam 2 reféns amarrados em Matagal. Desrespeito às leis de trânsito na porta das escolas preocupa pais em Assis. Reinaldo Campanati, candidato a deputado federal, será o entrevistado de hoje do jornal A Hora da Notícia. Projeto Cultura de Rua é realizado com sucesso na região. Tudo isso e muito mais você confere agora. Qual é o jornal? A Hora da Notícia. Que já está no ar para você pelas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação é de Jerônimo Paes, reportagens Matheus Dorácio, edição de áudio e vídeo Helder Souza e Gilberto Vinícius, com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Vamos falar do tempo. Manhã ensolarada na maior parte do estado de São Paulo. Os radares do IPMET e Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, não estão detectando chuva no estado de São Paulo nem nas demais áreas de cobertura. Regiões norte e leste, céu nublado, passando a claro e parcialmente nublado no fim do período. Não há previsão para chuva. Demais regiões do estado, dia ensolarado, com céu claro e sem chuva. Temperaturas em declínio. Quer dizer o quê? Vai fazer frio, já está esfriando em toda a região do Vale Paranapanema. Em Assis, começando o nosso giro pela região, hoje sexta-feira, dia 23, a mínima 10 graus. A máxima hoje não deve passar de 22. Não temos probabilidade de chuva, ventos de 14 km por hora, a umidade relativa do ar na sua mínima 20%, na máxima 79%. O sol nasceu às 6 horas e 10 minutos, deve se pôr às 18 horas e 18 minutos. Para o final de semana, você que está com a expectativa de um sábado, vai ter sol o dia todo sem nuvem e nem tem probabilidade de chuva, tá bom? No domingo, aí vai chover segundo o clima-tempo. A previsão é a seguinte: para domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Para domingo, está aí uma previsão de 90% de probabilidade de uma chuva de 13 milímetros, tá bom? Na região, no nosso giro, Cândido Mota agora 12 graus, tempo ensolarado, a mínima foi 10. Palmital também 12 graus, tempo aberto, céu azul com máxima de 22. Maracaí 13 graus, também dia sem chuva, sol, mínima de 18. Paraguaçu Paulista também 12 graus, parcialmente nublado com máxima 22. Pedrinhas Paulista 11 graus neste momento, pouquinho mais frio, com mínima de 10 e a máxima não deve passar hoje de 23. Encerrando o nosso giro regional, a cidade de Tarumã 13 graus, tempo aberto com máxima de 22 e mínima 10. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7h32, bom dia Assis, bom dia região. Olha só, ladrões roubam caminhonete, agridem e deixam 2 reféns amarrados em Matagal. Uma noite de medo foi vivenciada por um motorista e seu ajudante na cidade de Bastos.
De acordo com as informações, o proprietário de uma caminhonete F1000 acertou um frete para levar um freezer até uma propriedade rural. Acho que nós temos imagens aí, a produção vai colocar para a gente da caminhonete e o momento da abordagem. O motorista e o ajudante marcaram de encontrar a pessoa contratante do serviço em um posto de combustível na saída de Iacri. O indivíduo adentrou a caminhonete e eles seguiram para Bastos quando foi anunciado o roubo. Você que nos acompanha pela Rádio Difusora e o portal Assisite, você tem a imagem aí do veículo, como também do suspeito. O bandido fez com que o motorista parasse o veículo e no acostamento, onde tinham mais 5 indivíduos esperando dentro do matagal. Segundo as informações da Polícia Militar, o motorista e o ajudante foram agredidos, amarrados e ficaram à mercê dos bandidos até um dos comparsas receber o sinal para liberá-los. Por conta das agressões, uma das vítimas precisou receber atendimento médico na UPA. Quando liberados pelos bandidos, as vítimas conseguiram se desamarrar e pedir ajuda na propriedade vizinha, onde foi acionado a polícia militar. Tá aí para você que acompanha neste momento o noticiário da gente aqui da Difusora e do Assisite. Ladrões roubam caminhonete, agridem e deixam 2 reféns amarrados em matagal. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. 7h33, a Prefeitura de Assis realizou o projeto Cultura de Rua, contemplado através do edital de Arte Urbana 2022. O evento foi uma parceria com artistas de Assis, Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Amigos da Arte e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E nós temos imagens. Para você que tem no rádio, eu conto um pouquinho dessa história para você. E você que está comigo na multiplataforma em vídeo pelo Assisite Play, você tem imagens do trabalho que foi realizado no final de semana. Diversos artistas de Assis estiveram presentes para realizar os trabalhos artísticos confeccionados no muro da Escola Municipal de Música e também do Barracão das Artes, localizado ali no estacionamento da Praça Walter Mansolelli, aqui na cidade de Assis. Participaram também do evento grupos coletivos, tivemos também apresentação de dança. O secretário municipal de Cultura, Emerson Gonçalves, explica ainda que o município fez o custeio dos materiais, como tintas, sprays, serviços de preparação de fundo do muro, pincéis, entre outros, para a realização do projeto e com recursos do edital estadual no valor de R$25 mil. E que Assis foi contemplada, o que custeou 11 artistas que fizeram parte desse projeto. Jornal Hora da Notícia. 7h35, marca aí, 7h35. Semana Nacional do Trânsito. Usar celular ao dirigir incomoda 31% dos motoristas. O uso de celular ao volante tira a atenção do condutor, eleva o risco de acidentes graves e é uma importante causa de multas no Brasil. A infração, considerada gravíssima, também é a que mais causa incômodo a outros motoristas, com um índice de 31% de acordo com um estudo que acaba de ser divulgado. Dirigir o veículo cortando mais ou menos, sabe quando você corta, que você está no trânsito, tem um cara que vem louco atrás de você cortando o trânsito? 25% dos condutores ficam preocupados com isso, tá? O levantamento foi feito pela concessionária, a CCR, pela Semana Nacional de Trânsito, que acontece até o próximo domingo, dia 25. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Olha a hora, 7h36. Vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui pelo portal Assisite a Rádio Difusora. Chegou a hora, por isso, aperta o play. Nas eleições 2022, apuração voto a voto é na Rádio Difusora e portal Assisite. Os bastidores da movimentação política, todo o cenário eleitoral. Fique bem informado. Jornalismo de verdade. Todo mundo ligado na informação, no rádio, na internet e nas redes sociais. Você fica sabendo na Rádio Difusora e no portal Assisite. Juntos pela informação.
Apoio Supermercados Anete de Palmital. Há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto, 897, no centro, em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 99662 1818 ou 98193 1818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube. Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços: Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Davi Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis, qualidade 100% Petrobras, atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmontel 352, no centro. Fone 3325 1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos, Avenida Dom Antônio 946, fones 18 99650 1003 ou 18 3302 4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333, no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693 6901. Todas as terças na feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assis City, juntos pela informação. A Rádio Difusora de Assis e o portal Assis City, mantendo o DNA jornalístico de prestação de serviços, abrem espaço nessas eleições 2022 para os candidatos a deputado estadual e federal pela cidade de Assis, para uma série de entrevistas. Esta entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Assis City Play, tanto no Facebook como também no canal do YouTube. Também estamos ao vivo pela Rádio Difusora de Assis AM 1140, em áudio digital pelo app, o aplicativo, como pelo difusorassis.com.br. Vale destacar que garantimos a transmissão ao vivo dessa entrevista pela rádio AM 1140. A mesma garantia não pode ser dada pela transmissão ao vivo em vídeo nas mídias sociais da Difusora e do portal Assis City, já que ambas as empresas jornalísticas dependem do serviço externo de internet. Caso ocorra algum contratempo, nossa equipe está gravando a entrevista, que posteriormente e no mesmo dia será disponibilizada na íntegra nas redes sociais. Recebemos hoje em nossos estúdios, para uma entrevista de mais ou menos 30 minutos, o candidato Reinaldo Campanati, do Agir 36. Professor Reinaldo Campanati, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Jerônimo, bom dia aí a todos os colaboradores da Rádio Difusora, bom dia aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores, enfim, a toda a população. Eu que agradeço aí essa oportunidade de nós podermos conversar com a população. Muito obrigado. Vamos bater um papo, professor. O senhor é conhecido demais na cidade, mas como a gente está falando para toda a região do Vale Paranapanema, é uma candidatura não mais local, né? Mas sim, ela tem um âmbito muito mais de abrangência maior. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória política, né? O senhor já vem disputando alguns pleitos, mas gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória política. Olha, Jerônimo, fazendo um resuminho, né? A minha referência política do passado, eu tenho duas, basicamente, as principais. O meu pai, que sempre foi uma pessoa ferroviário, né? Já falecido, mas ferroviário, um ativista político muito importante na cidade, foi minha referência política primeira. De político tradicional, Franco Montoro, o professor Franco Montoro, ex-governador, ex-senador. E na minha trajetória pessoal, com essas referências, eu comecei uma campanha minha diretamente, eu comecei em 2018 como candidato a deputado federal, pela primeira vez, né? Fizemos um trabalho bacana, uma equipe com poucos recursos materiais, mas muito rico em pessoas, tá? Fizemos uma campanha bacana, tivemos aproximadamente 15 mil votos. Mantendo essa questão do tipo de eleição, agora nós estamos voltando, né, para disputar aí uma vaga como deputado federal, também com uma campanha simples, né, mas muito rica em pessoas, em apoios, né, populares. Então essa é a trajetória que a gente tem feito,
Sem contar, né, no tempo de estudantil, né, de diretório acadêmico de faculdade, centro cívico, a gente sempre teve essa participação. O senhor também já disputou as eleições municipais e integrou o governo Bolsonaro também. Sim, sim. Disputei a eleição municipal por 2 vezes, como vice, como candidato a prefeito. E 2019 e 2020 eu estive, a convite do Palácio do Planalto, eu estive em Brasília como secretário nacional da Economia, dentro do Ministério do Turismo e Cultura, onde a gente iniciou lá um trabalho os primeiros trabalhos, né? A gente foi naquela turma de batalhão de choque, né? Para mostrar que o governo tinha mudado. E nós iniciamos, dentro lá do Ministério, um trabalho de iniciar o combate à corrupção e também de recuperação de recursos financeiros públicos, que ainda não foi concluída, quer dizer, tem muito para ser feito ainda. Campanati, vamos falar um pouquinho da trajetória, os partidos políticos ao qual você já passou. Eu passei, que eu me lembro, eu não marco muito a questão dos partidos, mas mais recentemente eu disputei uma eleição pelo DEM, antigo DEM, agora já tem outro nome, disputei pelo Patriota e agora pelo Agir, sempre sendo convidado, né? A gente é convidado, a gente analisa o convite. E você tem que ter um partido, né? Sem legenda não vai, né? No Brasil a legislação não permite candidatura avulsa, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das alianças, né? O senhor está com a candidatura para a cidade de Assis e toda a região, mas é muito mais ampla. O senhor pede voto para algum outro deputado estadual? O senhor tem alianças aqui dentro da cidade de Assis, lideranças regionais. Como que está esse mapa aí partidário e político do senhor? Tá. Veja bem, quando se disputa uma eleição para deputado, seja estadual ou federal, não dá para você imaginar que você vai ser eleito apenas com o voto da sua cidade. Isso acontece em qualquer cidade, exceto as grandes capitais, ou grandes cidades como Campinas, Sorocaba, etc. E Assis não é diferente. Historicamente, se nós voltarmos no tempo do seu Zeca, do Rui Silva, do Hélio Rosa, do seu Abílio, etc., do Romeu e todos os outros, ninguém nunca foi eleito para deputado aqui da região só com o voto de Assis. Bom, mas é importante a representação regional. Então, por exemplo, quando você fala nos colegas deputados estaduais, não é? Hoje eu não estou fazendo uma campanha fechada com deputado estadual. Por quê? Eu, particularmente, tentei de várias formas, num determinado momento, lá no início da campanha, eu tentei fazer o que sempre a população pediu. Olha, nós temos que ter uma dobradinha, né, que saia local e a gente consiga eleger, pelo menos um federal, um estadual, como nós tivemos no passado. Não é? Eu tentei aproximar do Fernando Sirke, que é atual vereador, mas eu não sei, ele tem um pouco de receio, eu não sei qual é a preocupação. Até me coloquei à disposição, quando ele começou a falar sobre a questão da FEMA, eu coloquei à disposição como professor, se ele quisesse conhecer alguma coisa da FEMA. Eu estou na FEMA desde o início, mas ele não aproximou. A ideia era fazer também, conversar sobre uma eventual dobradinha. Tentei conversar com o Timba, que é outro estadual, que eu conheço. Ex-vereador de Assis. Ex-vereador, não é? E tentei conversar, até algumas pessoas que trabalham na equipe dele, são amigos comuns entre nós. Manifestei interesse em conversar, sentar, a gente fazer uma dobradinha, mas para minha surpresa ele já estava também apalavrado, né, como se diz, com um colega candidato a federal, não deu certo. Você falou do Timba, depois quem que é o outro? É o Timba que o senhor está falando? Timba. O Timba, ele já, daí ele não teve interesse, daí eu vi que ele tinha feito aí uma dobrada com um candidato a federal, que eu não lembro o nome. E tentei também com o Márcio, veterinário, que é meu amigo, pessoal. Muito antes de política, o Márcio é meu amigo. Tentei conversar com ele, nos encontramos na Câmara Municipal, quando do Prêmio da Cultura, né, local, que fui convidado para prestigiar. Conversamos pessoalmente, fiquei de ligar, liguei para ele mais de uma vez, liguei na clínica, liguei no celular dele, acho que ele está muito corrido, isso lá atrás, e não atendeu. Então eu tentei. Né? Até eu queria, se você me permitir, eu queria que, acho que nós estamos em tempo ainda, eu queria fazer um apelo para essa questão regional. Né? Principalmente os colegas deputados estaduais, né,
que quiserem. Eu tentei conversar com esses três, não consegui, lamentavelmente, né? Respeito, né? Mas eu queria reforçar essa busca por essa união regional. Então eu queria convidar aqui, né, o Fernando, o Timba, o Márcio veterinário, se quiserem conversar. Eu vou até deixar um celular aqui, eu posso deixar? Sim, pode. Eu não consegui falar com nenhum deles, vou deixar um celular ao vivo aqui, tá? O celular é 99797-4356. Esse celular alguém vai atender, ou eu, ou a secretária, ou o coordenador da campanha. Vamos sentar e conversar, vamos fazer uma dobradinha da cidade para a região. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu acho que um estadual aqui, com o federal daqui, reforçando essa luta regional, eu acho que a região só tem a ganhar. Então fica aqui o meu convite para poder conversar com esses colegas, para a gente ter uma dobradinha importante aqui da cidade. Por falar em alianças, em parcerias, nós tivemos uma desistência durante o processo, que foi do Camilo Gava. O Camilo Gava manifestou, né, publicamente apoio à sua candidatura. Sim, eu achei muito bacana, foi até uma surpresa positiva. Eu já, quando aconteceu, né, eu não sei o que aconteceu e não me cabe analisar isso. E quando aconteceu, eu fiquei sabendo por ele próprio. Nos encontramos na rua. Muito honesto, né, Campanati, da parte dele, né? Sim. De perceber que não conseguiria efetivar e te retirar, né? Eu encontrei com ele no dia, ou logo um dia depois, não sei, mas no dia eu encontrei com ele na porta do banco. Eu tinha ido assinar uns documentos lá. Falou, Campanati, deu errado, acho que vou ser impugnado. Então, pô, caramba, né? A gente ia concorrer aí, né? Ele falou, enfim, não vai dar. Eu falei, eu lamento, né? Não precisa nem dizer por que é, mas eu lamento. Não, mas não. Eu lamento mesmo porque nós somos amigos de adolescência, jogar bola, né? Ele é um pouco mais novo que eu, mas a gente jogava bola de vez em quando junto. Tá, e para minha surpresa, no dia seguinte dessa conversa, eu cheguei no escritório e o pessoal do escritório falou assim, Campanati, o senhor viu a notícia no Assisite, na abordagem, no Jornal do Português e tal? Eu falei, que notícia? O Camilo teve problema com a candidatura dele, ele está manifestando apoio para o senhor. Aí eu fui ler. Então, para mim, foi uma grata surpresa. E realmente ele manifestou esse apoio, ele esteve no lançamento oficial da campanha, e para mim é um apoio muito importante. Ele tem uma liderança indiscutível, né? Estamos juntos aí, a gente tem sentado de vez em quando, ele tem dado algumas sugestões, e, segundo ele tem pedido voto para nós. Ou seja, aquelas pessoas que iriam votar nele, e muitos iriam votar nele. Nós iríamos disputar voto a voto, também com os demais candidatos. Mas ele tem uma liderança importante, histórica, foi deputado estadual, foi vice-prefeito. Então ele está pedindo voto para nós também. É um apoio importante, né, que o Camilo Gava nos dá. Isso é uma sensibilidade dele de nos dar o apoio, pensando na região. Tá, vamos falar da eleição em si. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que o senhor vê as chances do senhor se eleger. Existe essa possibilidade? Muita gente fala sobre... Muitos candidatos passaram por aqui, eu preciso de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Existe um número aí, não oficial, óbvio, né? Que se conseguir alcançar esse número, as possibilidades aumentam demais. E eu gostaria que o senhor fala bem, articulado, tem uma visão política muito aguçada aqui na nossa região. Eu percebo também que os deputados falam muito sobre a questão da dificuldade em entrar nas cidades, né? Principalmente sobre a questão dos prefeitos, das câmaras municipais, daqueles deputados que já estão estabelecidos aqui na região. Faz essa análise para a gente. Existe a possibilidade, sim, real, de Reinaldo Campanati ser o deputado federal da nossa região, ser eleito? E qual que é essa barreira que você tem percebido no andar na região? Olha, existem chances reais. E como que eu sei disso? Isso me chegou já há uns 15, 20 dias atrás, e à medida que nós fomos organizando a campanha e pondo ela na rua, a informação que nós temos do partido é que da legenda toda, que são 71 candidatos, como qualquer partido, nós temos a chapa completa, eles trabalham com a possibilidade de sair pelo menos um ou dois, um partido pequeno é bastante, um ou dois federais de São Paulo, e eles têm no radar deles cinco ou seis nomes, 5 nomes, e eu estou entre 5 do partido, então nós temos chances reais. Nós temos que cumprir a cláusula de barreira do coeficiente, que é 10% do coeficiente, que deve ficar em torno de 250, 260 mil, ou seja,
para eleger um deputado, o partido tem que fazer no mínimo em torno de 260 mil, aí sobe o mais votado, que tem que ter 10%, que seria 26 mil. Aí para cima o mais votado se elege. Então, eu tenho impressão, pelos cálculos do partido, que na faixa de uns 35 mil votos, nós estejamos eleitos. As chances são reais. Eu tive, na eleição 2018, eu tive aproximadamente 15 mil votos. Eu acho que dá para nós multiplicarmos isso. A gente tem sentido, até porque nós estamos ampliando a nossa campanha. Nós distanciamos em relação à micro-região. Estamos trabalhando no que eu chamo do eixo do Vale Paranapanema. Um pouco antes aqui de Prudente, indo até por Ourinhos e um pouco para frente, nesse eixo todo, nesses municípios ao redor desse eixo. Então, as chances são reais. Se as pessoas entenderem, estão entendendo muito mais do que 2018, a importância de uma candidatura que saia aqui da região. Até porque o último que nós tivemos, deputado federal, Jerônimo, se eu não estou enganado, acho que foi o Hélio César Rosas. Falecido. Falecido Hélio César Rosas. Diretor da rádio, Diretor né? da rádio. Família Rosas. Isso. E isso foi aproximadamente 40 anos atrás. Então, faz muito tempo que a região tem perdido espaço nos centros de decisão política, principalmente em Brasília. E eu senti isso quando eu estive lá em Brasília. Pouca gente conhecia o interior de São Paulo, principalmente o Vale do Paranapanema. Então, as chances são reais. A ideia é chegar. Falando sobre a região do Vale do Paranapanema, qual que é a sua visão como candidato, se eleito, estrategicamente? O que nós estamos precisando? O que você vê os desafios de Assis, Sarumã, Palmital, toda essa região que você tem citado? Como deputado, como o senhor vai poder ajudar? Olha, você sabe, Jerônimo, que todo professor, pela natureza da profissão, pelo menos a maioria dos professores, pelo menos aqueles professores que gostam de ser professores e vivem disso, que é o meu caso. 32 anos dando aula em faculdade e mais 5 em cursinho, são 37 de sala de aula. Não parece, mas são 37. Então nós temos, por vocação, ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, tá certo? E atender suas demandas. Então eu penso que uma demanda muito importante que o Vale do Paranapanema tem, isso nós temos levantamento feito junto à população da região, é a questão de geração de empregos e melhoria nos padrões de renda. Esse é o número 1 das demandas das pessoas. É importante educação, cultura, saúde, tudo isso é importante. Mas hoje, de imediato, quando você questiona as pessoas... Emprego e melhoria de renda. Olha, isso é o primeiro passo para uma vida digna, né? A pessoa poder trabalhar, ter seu sustento e ter uma renda que possa garantir o sustento da sua família. Então, para isso, nós temos que tomar algumas iniciativas. Então, a gente tem um projeto, né, de eixo de desenvolvimento do Vale, aonde a gente vai ressaltar, entre outras coisas, a importância da localização geográfica da nossa região, que liga com a capital, com os principais portos do estado e do país, liga com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, liga com o Paraná. Isso tem sido pouco explorado pelos políticos que conhecem a região. E pelos que não conhecem, nunca foi explorado isso, porque não conhecem, né? Nós temos essa noção, conversando com as pessoas. Então, esse é um projeto importante, que envolve a valorização dessa situação geográfica do Vale do Paranapanema e também a valorização, por exemplo, da questão natural do Vale do Paranapanema, né? Um projeto de turismo ambiental, rural, isso tudo gera muito emprego limpo, né? E é isso que nós temos trabalhado, é isso que nós pretendemos levar adiante. Isso vai atender muitas demandas das pessoas, né? Vai estimular a vinda de empresas e vai ajudar a realizar alguns sonhos de algumas pessoas também. Candidato, o que falta então para a nossa região para ser tão atrativo assim para os empresários, para essas grandes empresas, para o chão da fábrica estar aqui com a gente? Falta alguma coisa? Na sua visão, por que eles não vêm em grande quantidade? Eu acho que falta articulação regional. Em que sentido, para explicar melhor para o eleitor? Articulação regional. Por exemplo, como nós não temos uma liderança eleita, e esse fato de ser eleita é importante, faz muita diferença, tá? Nós não temos uma liderança regional eleita, a cidade fica meio solta comparando com outras regiões, né? Eu digo regiões, não é só cidade. Se você comparar, por exemplo, para o eleitor entender, se nós pensarmos no estado de São Paulo, nós olharmos para o mapa do estado de São Paulo, nós vamos ver lá o Rio Tietê.
Se olhar na parte de cima do Rio Tietê, comparar com as principais cidades de lá, e olhar para baixo do Rio Tietê, comparar com as principais cidades abaixo do Rio Tietê, você vai ver que o lado de cima, as cidades têm um grau de desenvolvimento muito maior do que para o lado de baixo do Rio Tietê. E entre outras explicações, uma delas é visível, é a representação política eleita. A maioria dos deputados federais que representam o estado de São Paulo, a grande maioria, se não me engano, acho que 2/3, estão do lado de cima do Rio Tietê. E a minoria está para baixo. Então nós estamos perdendo nessa representação. Faz toda a diferença. Por quê? Esses deputados federais eleitos, eles articulam com os prefeitos. Se ele é da região, ele tem interesse em articular com os prefeitos. Então vamos criar um sentimento regional e vamos colocar em prática um grande projeto, né, que a gente chama de Eixo de Desenvolvimento do Vale do Paranapanema. Vamos mostrar isso. Começa com reuniões, começa com sensibilização dos prefeitos, vamos ver as demandas que interessam a todos os municípios e aquelas que são particulares de cada município. Isso tudo faz parte de processo de desenvolvimento regional que aconteceu em outros países, que a gente mais ou menos conhece. Então, essa representação regional começa a iniciar esse processo. E à medida que você começa a articular esse debate, começa a atrair a atenção das empresas. Começa a atrair atenção, e muitas outras que não sabiam, nunca tinham prestado atenção na nossa região, começam a prestar atenção e ver que realmente uma região que tem muito potencial, está se desenvolvendo, mas tem muito mais para ser desenvolvido. E aí você agrega isso a questão do turismo, mas turismo coisa séria, né? Bem feita, planejada, né? Turismo ambiental, turismo rural, isso é possível. Tá? Eu tenho contato com umas lideranças aqui da região, que já trabalham com isso na região, turismo rural e ambiental. Basta que nós façamos com que eles tenham suporte e que algum deputado realmente tenha interesse em desenvolver esse tipo de ação, que nós vamos gerar empregos e vamos gerar aumento de renda. Eu não tenho dúvidas disso. Vamos falando já do desenvolvimento regional, vamos falar de um outro setor. Qual outro setor o senhor analisa aqui estrategicamente para a CIS região como um todo? O senhor falou sobre emprego, renda, questão do desenvolvimento. Qual outra área o senhor destaca também como projeto, como pode dizer assim, entre aspas, uma bandeira da candidatura? Olha, é importante lembrar à população que uma candidatura de deputado federal, né, principalmente deputado federal, na minha visão, ela tem que trabalhar com duas colunas. Uma coluna que suporta a atividade e preocupação regional, como nós estamos falando, mas uma outra também, que é uma grande responsabilidade, que é participar de grandes temas nacionais. Tá? Porque as pessoas falam de algumas questões que afetam a vida de todo mundo e que são decididas na Câmara dos Deputados. O âmbito nacional. Âmbito nacional. Tá. Então nós temos que atuar nessas duas linhas. Eu não posso só questão regional. Então, por exemplo, né, a questão regional que nós falamos bastante, e eu quero acrescentar agora, por exemplo, uma medida muito importante na questão regional é a questão da saúde, algumas medidas na área da saúde. Isso nós temos que debater em termos regionais, por uma série de motivos que depois a gente pode até detalhar. Em termos nacionais, tem alguns temas que são importantes a toda a sociedade, que a gente vê todo dia na televisão. Por exemplo, articulação no Congresso para que efetivamente nós possamos fazer com que alguns membros do Supremo Tribunal Federal se restringam à sua função constitucional. Briga grande, hein, candidato? Essa é a briga grande. Sim, mas ser um deputado federal é algo grande, muito sério. Pelo menos é assim que eu enxergo. Mas se o deputado federal, se um senador não se envolver com essa briga, quem que vai se envolver com essa briga? Vai ser o prefeito? Não, não é atribuição dele. Vai ser o governador? Não, não é atribuição dele. O senhor está com essa disposição? Não, estou com disposição e nós sabemos os caminhos para essa articulação. Iniciar essa articulação no Congresso Nacional. Porque tem outros colegas deputados que estão lá, de outros estados, que têm um pensamento semelhante. É a minoria, mas tem pensamento semelhante. E por que a maioria não ativa essa articulação? Porque, infelizmente, a maioria dos deputados federais
tem, como diz no popular, né, tem algum tipo de, como é que fala, de rabo preso junto a esses tribunais superiores. E graças a Deus não é o nosso caso. Então o deputado federal tem esse trabalho grande, sim, o trabalho de temas nacionais, por exemplo, e também de temas regionais. Essa é a forma que eu vejo a nossa responsabilidade. Nosso tempo é curto, né? Campanati eleito, janeiro de 2023, está com a caneta poderosa lá, hein? Deputado federal pela cidade de Assis. Qual seria a sua primeira atitude? Que você tem como sonho, está sentado na cadeira, eleito pelo povo, assumiu o cargo, a caneta está na mão. Qual que é a sua primeira ação, você imagina, que você faz assim, eu tive o sonho de estar aqui, realizei esse sonho junto com a população, eu quero fazer isso. O primeiro ato, qual seria? Tá. Aí você falou da caneta, né? Nós não temos, o deputado não tem tanto poder assim, ele é um poder legislativo. Sim, mas... Mas alguma coisa ele interfere e tem que querer interferir. Aí sim, tem que ter vontade. Tá? Então, por exemplo, como diz o presidente, né, Bolsonaro, a caneta BIC tem que funcionar, ou a caneta BIC ou qualquer outra marca. E a tua é BIC mesmo, já está pronta. Lá. É BIC. É BIC. Eu me permito colocar a questão das duas colunas. Eu vou dar três iniciativas que eu tomaria assim que sentar no gabinete do deputado. Né? Até porque eu aprendi algumas coisas lá em Brasília, atendendo muitos deputados. Aprendi como fazer e como não fazer, ou como não deve ser feito. Né? Então, eu faria três coisas ao mesmo tempo. Na primeira semana de trabalho, tá bom, né? Tá ótimo. Primeira semana. Primeiro, montar um gabinete do deputado com duas equipes. Uma equipe para me auxiliar nos temas nacionais, fundamental, mas inovando o que a maioria dos deputados não fazem, montar uma equipe preocupada em atender as pautas, as demandas regionais. Por quê? Os deputados, a maioria, não sabem encaminhar projetos para o governo, não sabem encaminhar projetos para os ministérios. Eu senti isso lá. Na minha secretaria eu recebia projetos tudo errado, porque a assessoria ruim de muitos deputados. Errado o que o senhor fala é sobre a questão de como atender a demanda e uma questão burocrática também, de como entrar... Errado em questões burocráticas, errado do ponto de vista legal e errado do ponto de vista do direcionamento dos recursos. Tudo errado. Então, o primeiro ato é esse, montar uma equipe com preocupação nacional e uma equipe com atender as demandas regionais. Demandas regionais terão prioridades por essa equipe. E isso eu faço em uma semana. Nós conhecemos pessoas competentes que podem atender isso. Muita gente competente. Falta ter espaço, oportunidade. Esse é o primeiro ato, um dos primeiros atos da primeira semana. O segundo, como eu falei, é já procurar conhecer aqueles colegas que estão preocupados com a atuação de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que estão exacerbando nas suas funções, estão praticando atos inconstitucionais, pasmem, membros do Supremo Tribunal ferindo a Constituição. Isso no mundo inteiro é surreal. A gente sabe de colegas que estão em outros países e sabem disso. Então vamos articular na primeira semana alguma coisa para colocar dentro das 4 linhas da Constituição Federal, colocar alguns membros do STF dentro das funções que a Constituição lhe confere. Assim como o deputado federal tem as suas funções e tem as suas limitações legais, constitucionais, os ministros do STF também. Então, isso na primeira semana também. Se der certo, se Deus quiser e a população quiser, você pode me cobrar isso também na primeira semana. Eu sei até alguns nomes de deputados que provavelmente estão nessa luta também. E um terceiro, e aí uma questão regional, importantíssima, pretendo destinar, que o deputado tem emendas impositivas, em torno de 18 milhões por ano, tá certo? Sendo que a metade deve ser colocada necessariamente para a área de saúde, e eu posso dizer para você com toda tranquilidade, do ponto de vista regional, a primeira iniciativa é buscar direcionar pelo menos 2 milhões de reais para o nosso hospital regional. Tá difícil o hospital regional, candidato? Tá, eu estive lá mais de uma vez e infelizmente, ele está funcionando 50%. Metade, um pouquinho mais da metade. Quem vê de fora fala, nossa, mas que estrutura de saúde, estrutura física, muito bem feita, mas funciona, infelizmente, pela metade.
em termos de pessoal, em termos de equipamento. Quer dizer, quem está lá trabalha bem, mas é um grupo pequeno. Ah, mas de quem que é a responsabilidade, professor? Responsabilidade direta do governo do Estado de São Paulo. Eu procurei saber. O governo do Estado de São Paulo, para contratar mais pessoas, para alocar recursos, para dar o atendimento adequado, que atende toda a região, hospital regional. Então, falta essa gestão do governo do Estado e, se falta recursos, nós vamos destinar, sim, 2 milhões no mínimo, para que o hospital regional possa dar um atendimento da forma para a qual ele foi criado, atender a CIS e toda a região. Isso é um compromisso. Esses 3 compromissos, na primeira semana, serão encaminhados. Você pode cobrar isso. A população que está no ouvido nos cobre isso. Anote aí. A BIC vai, a canetinha BIC vai cantar nas primeiras... Vamos fazer o nosso trabalho. E daí não basta encaminhar as propostas. Porque o deputado, ele é o legislativo. Legislativo é articulação. Legislativo é falar, é discutir, debater, articular. Não é só ficar em porta de ministério. É participar do plenário. Você tem que saber participar do plenário. Você tem que saber articular dentro do plenário, inclusive, que a gente vê os deputados andando para lá e para cá. Aquela andança deve ser feita pensando em articulações para o bem da sociedade. Então, essas 3 propostas que nós estamos colocando aqui para a primeira semana, né, vai depender de articulação. Né, porque é legislativo. E eu me proponho a articular essas 3 questões. E a sua presença aqui na cidade de Assis vai estar presente também na cidade de Assis, como toda a região. Não vai ficar sumir lá no gabinete. Não. Por isso a importância de parte da equipe do gabinete ter a preocupação com demandas regionais. E aí, por que não, né? Durante pelo menos 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, vir até a região, combinar com os vereadores, combinar com prefeitos, combinar com associações de bairros. Falar, olha, estarei aí tal dia, num sábado à tarde. O deputado Hélio fazia isso. O deputado Hélio fazia isso. O deputado Zeca Santilli fazia isso. Eu lembro bem, eu participei de algumas reuniões, era meninão, mas participava. Então eles vinham de vez em quando e reuniam com a população da região. Para quê? Para ouvir diretamente as demandas regionais. E nós vamos manter isso, nós vamos aperfeiçoar isso. Periodicamente, né, 2, 3 vezes por ano, específico para ouvir a comunidade regional. Isso é tranquilo, isso é questão de vontade. 8h09, nossa entrevista está chegando para a reta final, candidato. Vamos falar um pouquinho sobre a estimativa de gastos dessa campanha, né? A gente tem perguntado como que tá. Todo mundo fala, a campanha é caro demais, a questão do gráfica é caro, a sola do sapato é caro também, muito caro. Combustível caro. Quanto que o senhor tem aí, fazendo uma estimativa, quanto que o senhor vai investir nessa campanha? Os recursos estão vindo da onde? O senhor tem parceiros, pessoas que estão fazendo doação? Como que está a campanha do Campanati? Olha, nós temos, isso está lá no portal de transparência do Tribunal Eleitoral, nós temos lá à nossa disposição R$50 mil, tá? Enviados pelo partido. Que, aliás, só consegui utilizar desde ontem, porque teve um problema... Em cima da hora, sim? Porque... Não, mas o partido mandou bem antes. Tá. Deu um problema interno no banco e eu acabei tendo dificuldades para utilizar esse recurso, problema de talão de cheque. E eu só consegui porque nós fizemos uma entrada de uma notificação judicial e aí conseguiram liberar os talões de cheque. Mas foi falha administrativa do banco. Então são R$50 mil, tá? A expectativa é que a gente possa estar recebendo alguma doação legal aí durante alguns dias, mas a nossa campanha ela está estruturada, planejada dentro do limite de R$50 mil. Esse investimento o senhor pretende onde? Gráfica, rede social, o pessoal que fica com as bandeiras? Como que tem toda uma estratégia, né? Como que é essa? Um pouco de gráfica, um pouco de pessoas, que é muito importante, e um pouco de cada coisa. Agora, o mais importante, porque se você pensar, é pouco recurso, uma campanha de deputado federal. Comparados com alguns candidatos? Os candidatos que já estão no mandato, eles gastam, o que gasta menos, gasta R$800 mil. Eu estou falando de campanhas de milhão, né? Exatamente, daí para cima. Mas nem sempre são reeleitos, a gente tem visto isso historicamente. Na 2018 teve candidato que gastou mais de R$1 milhão e não foi eleito, não foi reeleito. E outros que gastaram bem menos foram. A população está mais esperta, Campanati, para isso? Eu acho, a população está mais preparada, a população está mais consciente
da importância de se votar realmente quem possa representá-la. Essa é a questão. E como que eu sei disso? Porque a nossa equipe já realizou pesquisas nesse sentido. Pesquisas com a população. Pesquisas para nortear a nossa campanha. Então a gente percebe que a população está mais preparada e mais consciente para votar naqueles que realmente possa representá-los. Candidato, vamos lá falar do número. Qual é o número do... Depois vai ter a mensagem final, mas qual é o número? 3622. 3622. Olha a foto aí. Tá aqui. Tá bom. Ó, tá chique aqui na foto, hein, Campanati? 3622. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Eu conheço esse slogan. Conhece, presidente Jair Bolsonaro. É importante usar esse slogan neste momento. A questão não é nem o slogan, a questão é a importância de cada uma dessas palavras. O senhor coloca aqui também ficha limpa, então fazendo um apanhado disso. Ficha limpa, Deus, Pátria, Família e Liberdade. O senhor participou do governo do Bolsonaro. O senhor está contando a sua história aqui. Sim. O senhor levanta essa bandeira mesmo da questão da família, da questão da ordem, que o senhor falou aí que a justiça precisa estar nas suas gavetas, vamos usar esse termo, cada um dentro do seu espaço, pela luta pela democracia, é isso? Sim. A importância, quando fala em Deus, a importância da formação religiosa, a importância da formação espiritual. Eu acredito muito nisso. E graças a Deus eu tive uma formação religiosa sólida e que me sustenta em determinadas situações, inclusive quando eu estive ocupando vários cargos, seja aqui na FEMA, ou seja em Brasília, a formação religiosa sólida me deu suporte para suportar determinadas pressões. Questão familiar, independentemente de como a família está organizada, a família é a base de tudo. Então nós temos que valorizar a família, independentemente da forma como ela esteja organizada. A questão da pátria, poxa, se eu não defender a minha pátria, se você não defender o Brasil, quem vai defender? Venezuelano? Não. O argentino? Não. O americano? Não. O russo? Não. Nós, brasileiros, temos que defender o Brasil, respeitando as regras internacionais, mas é a nossa pátria. Então, eu acredito muito nisso, desde criança. E a liberdade. Tudo isso que eu falei, que nós falamos até agora, se nós não tivermos a garantia da liberdade, garantia essa dada pelo Poder Judiciário, dada pelo Poder Legislativo, encampada pelo Poder Executivo, que acredite na importância da liberdade, tudo vai por água abaixo. A liberdade é fundamental e eu não abro mão disso. Liberdade é inegociável, não adianta vir com qualquer teoria. Liberdade é inegociável. 3622, marca aí. Professor Campanati, deputado federal, 3622. Ele está com material gráfico cheio das explicações, algumas ideias. Mas quem quiser acompanhar, nossa entrevista já está encerrando. Redes sociais, como o senhor está no Facebook, Instagram, onde posso encontrar, o eleitor pode encontrar todas essas ideias e até conversar, bater um papo. Como que está a mídia social? Nós temos mídia social bem real, não tem fluxo comprado, né? Então, por exemplo, Reinaldo Campanati. É um perfil. Isso é Facebook pessoal. Reinaldo com Y, Reinaldo Campanati. Vai achar lá, vai aparecer. Tem bastante coisa lá. Tem a página da campanha, né? Campanati Federal 3622. Essa página da campanha também tem bastante coisa lá. Tem o Instagram, Professor Campanati, Prof. Campanati, também encontra muita coisa. E quando as pessoas mandam mensagem, eu respondo todas. Legal. Tá? Eu mesmo respondo todas. E tenho respondido bastante. Eu deixo assim para depois da meia-noite. Não, eu acho ótimo. Isso é sinal que a gente, de alguma forma, desperta uma curiosidade. Então, você tem mensagens, a maioria, perguntando, questionando, dando apoio. E tem algumas mais ácidas um pouco, querendo nos provocar. Para dar um sabor também. Isso, faz parte. Faz parte. Eu sempre digo, viu, Jerônimo, quem se dispõe a participar da disputa de um cargo político, eletivo, ele tem que se expor. Ele tem que saber que ele está exposto. E tem que estar disposto a enfrentar qualquer situação. Isso é inerente à função. Então, quem entra numa disputa assim, tem que estar disposto a isso. E eu estou disposto a sempre conversar, concordando ou discordando, debatendo. Nós estamos aí para nos expor mesmo, para atender o melhor possível a população. Sempre esse é o objetivo. Professor Campanati, obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite da Rádio Difusora do Portal Assisite. Lá atrás, 2018, o senhor aceitou como primeiro pré-candidato a participar desse projeto, né? Foi em 2018, 2018.
O senhor foi o primeiro a essa parceria quando começou a CICIT Difusora. Eu entrei em contato com o senhor aceitou de pronto, sim. Tem um pessoal que fica meio assim, não sei se eu vou, né? E nós estivemos juntos. O senhor até publicou que foi uma batalha, foi algo assim, que foi, né, um tiroteio, muitas perguntas. Foi mesmo, hein? Foi legal. Era o primeiro, foi legal. Você estava com, como é que é? Você estava com sangue nos olhos. Primeira semana com a caneta Bic, então aí você vai para cima. Então eu quero agradecer sempre a disponibilidade de estar com a gente aqui. Está ali a câmera do portal AssisCity, aqui o tradicional microfone da Rádio Difusora de Assis. Pede seu voto, fala com o teu eleitor aí e obrigado mais uma vez. Bem, primeiramente agradecer novamente aí ao Jerônimo, na pessoa do qual eu agradeço a toda a estrutura da Rádio Difusora, toda a estrutura do portal AssisCity, por essa oportunidade, né, que nos foi dado, né, para poder conversar diretamente com você, eleitor, com você da população, né, poder conhecer as nossas ideias, o nosso pensamento, a nossa forma de trabalhar, né? E eu quero dizer o seguinte, deixar aqui como mensagem final, a partir de uma reflexão importante. Uma reflexão a partir de um pensamento de um cientista importante, de um professor importante chamado Albert Einstein. Ele dizia mais ou menos assim, o pensamento dele, que não faz sentido as pessoas continuarem fazendo sempre a mesma coisa e querer obter um resultado diferente. Por que eu estou partindo dessa reflexão do Einstein? Porque politicamente, principalmente na região, tem acontecido isso. Toda época, pós-eleição, as pessoas reclamam, puxa vida, a região precisa ter um deputado federal, a região precisa ter um deputado estadual, puxa vida, o Vale Paranapanema está perdendo espaço na política, o Vale Paranapanema corre o risco de ficar cada vez mais pobre, todo mundo reclama, mas continua fazendo a mesma coisa. Ou seja, muita gente continua buscando votos para candidatos que têm a sua região já, que consegue ser eleito por outras regiões, e muitas pessoas vêm buscar voto para esses candidatos que nem conhecem o trevo da cidade, da região, não sabem onde nem o que significa Vale do Paranapanema. Então esse é o momento, nós estamos aí uma semana da eleição, esse é o momento de invertermos essa lógica, ou seja, vamos acreditar sim, né, que é possível nós voltarmos a ter um representante em Brasília depois de 40 anos. Mas para isso, faça uma análise da história de vida desses candidatos, a história pessoal, a história política, e tire suas conclusões. Eu, particularmente, né, peço permissão para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, peço permissão para que você dê um voto de confiança. Eu quero ter essa oportunidade de fazer, como eu sempre fiz como professor em mais de 30 anos, como deputado federal, tentar ampliar a possibilidade das pessoas realizarem seus sonhos, ampliar as possibilidades de atendermos a demanda das pessoas. Isso é muito importante. As pessoas precisam desse acolhimento e eu gostaria de ter essa oportunidade. Então, portanto, se você acreditar em tudo isso, se você acreditar em tudo que nós falamos, eu peço o seu voto, peço o voto da sua família, dos seus amigos, conhecidos, e nos ajude na campanha. Então, para que você não esqueça, né? Professor Campanati, deputado federal, 3622. E eu só posso agradecer o seu empenho e me mantenho à disposição. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana. Obrigado, candidato. A Difusora e o portal AssisCity encerram assim essa série de entrevistas. Esperamos ter contribuído nessas eleições, abrindo espaço para todos os candidatos da cidade de Assis. As eleições deste ano determinarão o futuro do país para os próximos 4 anos, motivo pelo qual é fundamental cada eleitor faça a sua opção de voto consciente e com seriedade. Assim, o sentido da democracia está na possibilidade do cidadão exercer a soberania popular, que se concretiza por adesão e pelo voto direto e secreto na escolha dos governantes. Daí, o eleitor tem em suas mãos a oportunidade como instrumento de mudança político-social através do voto. Deste modo, no atual contexto político e social do Brasil, os dias destinados à realização das eleições representam um dos raros momentos em que todos se igualam, pois não há diferença de raça, sexo, condição financeira, classe ou até grupo social.
já que existe igualdade de valor no voto de cada cidadão. Lembrando, no dia 2 de outubro, milhões de brasileiros escolhem em todo o país os ocupantes aos cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal, como também deputado estadual. Lembrando, 2 de outubro, a Rádio Difusora de Assis e o portal Assis City preparam cobertura completa das eleições 2020, a partir das primeiras horas de domingo, 8 horas da manhã, flashes da votação, análise da apuração dos votos e comentário de especialistas irão fornecer as informações dos pleitos. Então, Rádio Difusora e portal Assis City, nós estaremos juntos para a maior e melhor cobertura não só de Assis, mas como também regional, para a apuração do voto. Estaremos ao vivo em todas as nossas multiplataformas, pelo rádio, pelo Assis City Play, e por isso contamos com o seu carinho e também com a sua audiência. Obrigado por todos que participaram da equipe técnica, da Difusora, do Assis City, dessa série de entrevistas, e você, ouvinte e internauta. Não se esqueça, Rádio Difusora e portal Assis City, juntos pela informação. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assis City, juntos pela informação. Apoio Supermercado Zanetti de Palmital, há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto 897, no centro em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 99662-1818 ou 98193-1818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube. Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços: Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Davi Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis, qualidade 100% Petrobras, atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmontel 352, no centro. Fone 3325-1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos, Avenida Dom Antônio 946, fones 18 99650-1003 ou 18 3302 4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333, no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693-6901. Todas as terças da feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assis City, juntos pela informação.